O dia foi agitado por aí, hein, Ricardo Lai? Tivemos coletiva do Arão, tivemos visita surpresa do pessoal da Conmebol. Conte tudo pra gente e para a maior torcida do Brasil. Tudo bem, Ricardo Lai? Tudo bem, João, tudo bem. Um grande abraço a você, a todo mundo ligado no programa. Um dia bastante agitado, como você falou, embora aí a contradição de onde nós estamos, porque aqui é muito tranquilo, João. Um clima, é uma zona rural de Viamão, que é uma cidade na região metropolitana de Porto Alegre. Daqui até a Arena dá uns 20 quilômetros, mais ou menos. E a gente teve um dia agitado por causa dessa visita, né, surpresa, né, o exame antidoping surpresa da Conmebol. A comissão, né, os integrantes da comissão chegaram por volta aí das 9h30 da manhã e às 11 horas tinha o treinamento do Flamengo, né, fechado à imprensa no campo aqui dentro da concentração. E aí o Jorge Jesus ficou inconformado, revoltado, porque os jogadores estavam se preparando para a atividade. Aí os integrantes da comissão antidopagem da Conmebol ficaram depois do treinamento, coletaram, né, e fizeram os exames. E depois do almoço, o William Arão deu entrevista coletiva com manifestações bem contundentes, mostrando a mobilização do elenco, da importância desse jogo. Depois de 35 anos, o Flamengo volta a estar numa semifinal de Libertadores da América, enquanto o Grêmio, desde 2017, quando conquistou o título, vem chegando na semifinal. Então tem a experiência, né, do grupo de jogadores do Grêmio na Libertadores, o tricampeonato, o clube, né, que tem uma tradição muito grande, mas o William Arão deu um contraponto bastante interessante. Jogadores do Flamengo, e Rafinha, Felipe Luiz, dois deles que têm experiência em Champions League, em Europa, a seleção brasileira, e a gente confere um trecho dessa entrevista coletiva e também essas manifestações aí do William Arão. Pode pesar a experiência deles, né? Por mais que eles tenham jogado, alguns jogadores lá já tenham ganhado a própria Libertadores. No nosso elenco também tem jogadores que já ganharam a Libertadores, já foram campeão, como eu disse, da Champions League, jogadores que já disputaram a Copa do Mundo. Então eu acho que não é isso que vai fazer diferença. Nosso time é uma equipe muito centrada, muito bem emocionalmente, então não acredito nisso. E a gente deixa de lado esse negócio de favoritismo. Como eu disse, eu não respondo treinador, eu não respondo dirigente. Se eles estão falando, o problema é deles. A gente está pensando no nosso, eu estou pensando no nosso, no Flamengo, para que a gente possa chegar lá, executar aquilo que o Mister pedir para a gente executar e fazer bem feito para que a gente possa ser vencedor. Cara, eu não sei, quem tem que responder isso é o Mister, até porque ele que escala. Eu não trocaria ninguém do nosso time por ninguém de lá. Eu respeito todo mundo, todo mundo do lado de lá também tem suas qualidades, tem suas habilidades. Eu, o William, pessoal, eu escolho o time do Flamengo hoje. Mas não sei se você está procurando polêmica, mas não, eu escolho hoje o time do Flamengo. Respeitando, obviamente, todos os jogadores de lá, até porque são colegas de profissão, eu conheço alguns deles, então, mas hoje eu prefiro o time do Flamengo. Eu tenho que só agradecer, porque estão fazendo a parte deles fora do campo, tem dado o apoio para nós, que é essencial. Então, eu como jogador, em nome do grupo, a gente só tem a agradecer. E se eu pudesse dar uma palavra para eles, para eles terem confiança, mato e morro, acho que... Marcante, bastante contundente do William Arão em relação ao jogo, citando a família e o ambiente desse jogo, a decisão, né, dessa partida, que é a primeira, mas é fundamental para levar a decisão no fim do mês. O Flamengo vai com o que tem de melhor, todos os jogadores à disposição. E a segurança bastante reforçada, sempre com policiais aqui em frente à concentração. Vai acontecer também ao longo da madrugada para que não haja nenhum tipo de perturbação. A segurança é para inibir justamente algum tipo de foguetório, como aconteceu naquele jogo contra o Internacional, nas quartas de final da Libertadores da América, quando o Flamengo passou de fase justamente para enfrentar agora o Grêmio, João. Perfeitamente, muito obrigado, Ricardo Lai. Bom trabalho aí na sequência, acompanhando o Flamengo. Fique ligado aqui no Fox Sports, a casa da Libertadores. Falamos do Mengão. Grêmio e Flamengo, sem dúvida, duas das equipes mais importantes do continente e que já tem uma história de confrontos.
em jogos eliminatórios. Daqui a pouquinho você vai ver realmente o equilíbrio nessa história. Mas falando do jogo de amanhã, Renato Gaúcho disse o seguinte: o Flamengo é uma seleção. E se jogar com a seleção brasileira hoje, é jogo duro. Mas é verdade. É jogo de igual para igual e o Flamengo com chance de ganhar. Renatão tá colocando o Flamengo lá no alto. Eu vou dizer para você uma coisa que fica na memória de quem viveu aquela época, mesmo com 12 anos de idade. Em 81 também era assim. A seleção de 82, que era um timaço, se jogasse contra o Flamengo de 81, sofria. Porque um time que joga todo dia está mais arrumado do que uma seleção que joga uma vez por mês. Mas enfim, isso é conjectura, não dá para fazer, não dá para botar os dois times em campo e discutir. O Flamengo tem uma coisa... Eu tenho uma dúvida em cima disso. Sim. Desculpa, até aproveitar. O Tite ia poder chamar os caras do Flamengo? Porque também é o seguinte, vamos fazer uma seleção brasileira do Tite contra... Não precisa, o Flamengo não tem nenhum titular da seleção brasileira. Porque de repente o Tite chama Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Rodrigo, arrebenta todo mundo, os dois laterais. Esse é um ponto importante, porque assim, a história de que você... A seleção vai desfalcar o Flamengo nos dias 10 e 13 contra o Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Foi o mais desfalcado, né? E o Seleções. O Grêmio também, que o Grêmio não tem jogo na... O Grêmio perdeu o Everton Cebolinha e perdeu o Matheus Henrique. Mas juntando as outras seleções, o Flamengo foi o mais desfalcado. Só que o Grêmio não tem disputa no Campeonato Brasileiro. Sim, exato. Né? O Flamengo é mais desfalcado porque o Flamengo é desfalcado de um campeonato que ele está disputando o título. 2 rodadas. E o Grêmio disputa uma vaga no G6, né? Agora, o ponto do Flamengo em relação ao que o Renato disse é que o Flamengo, de fato... E eu lembro que eu falei tantas vezes sobre o elenco do Palmeiras, o melhor elenco do Brasil, não tem nenhum jogador de seleção. Tinha o Gustavo Gomes. O Flamengo, de fato, essa observação do Renato agora é muito boa. Agora tem o Everton, né, o goleiro. Agora tem o Everton. O elenco do Flamengo, se você pegar o Diego Alves, o Rodrigo Caio jogou na seleção brasileira. O Paulo Mari, não. O Felipe Luiz... Foi titular da Copa América. Foi o Felipe Luiz, seleção brasileira. O William Arão já jogou na seleção brasileira. O Gerson jogou em seleção brasileira de base. O Everton Ribeiro já foi seleção brasileira. O Bruno Henrique, seleção brasileira, e o Gabriel, seleção brasileira. Então, se você pegar dos 11 titulares, o Gerson não foi seleção principal e o Pablo Mari não foi seleção da Espanha. Você tem 9 jogadores. Aí vamos voltar para os anos 90, quando de fato havia times no Brasil. Acho que foi a última vez, embora essa convocação aqui tenha 8 jogadores que atuam no Brasil, é raríssimo na última década. Nos anos 90 que a gente voltava e dizia assim, Palmeiras na Copa América de 93 foi desfalcado porque tinha na seleção e nas eliminatórias em Copa América tinha Zinho, tinha Edmundo, tinha Antônio Carlos. Isso acontecia nos anos 80, o Flamengo cedia para a seleção brasileira. Leandro, Júnior, Moser, Andrade, Zico, uma vez Adílio, Tita. E voltou a acontecer agora. E está acontecendo agora. Então, de fato, você tem um time que, diferente do que a gente está acostumado a ver no Brasil, contrata quem é decisivo. E a pergunta para vocês é a seguinte, pegando isso que o Renato falou, que o PVC começou a analisar, e juntando algo que disse o William Arão lá atrás, no início, quando o Ricardo Lage chamou a coletiva dele, falando da experiência dos jogadores do Flamengo. Um jogo de seleção, naquele contra o Arão, sim. Os jogadores do Flamengo, que alguns deles não têm muita experiência em Libertadores, mas já jogaram Champions League. Citando especificamente Rafinha, Felipe Luiz e tal. Felipe Luiz, inclusive, e o Rafinha chegaram a finais de Champions. Qual é o peso disso tudo no jogo de amanhã? O Renato falando que o Flamengo é uma seleção e o William Arão destacando esse lado da experiência, mesmo de quem não conhece tanto a Libertadores como os europeus, porque o Flamengo irá enfrentar o time brasileiro que tem a melhor forma de jogar Libertadores da América, pelo menos recentemente. O Grêmio é o time mais copeiro do Brasil. O Cruzeiro tem se dado muito bem em Copa do Brasil, mas em Libertadores da América, essa história da Copa, da alma copeira do Grêmio é muito pesada. O Grêmio, que não precisamos falar nada da história dele em Libertadores, vai enfrentar isso tudo do Flamengo. E aí, qual é o peso disso? Eu vou lembrar 2 detalhes meio mais cedo. O River Plate, campeão de 2015, não jogava Libertadores desde 2009. O Atlético Mineiro, campeão de 2013, não jogava Libertadores desde 2000. É muito relativo. É relativo? Isso aqui é um jogo de Libertadores. É uma semifinal de Libertadores, estamos de acordo. Tem um peso. Mas antes de ser um jogo de Libertadores, semifinal de Libertadores, é um Grêmio e Flamengo.
Por experiência. Por experiência. Por experiência. Afinal de contas, você é campeão desse negócio aí. Eu ganhei a Libertadores e também ganhei a Copa do Brasil. Sim. Pela experiência de dentro do campo, esse jogo eu não levo para essa coisa da experiência em Libertadores, pelo duelo ser brasileiro. Definitivamente. Quem passar e vai pegar um outro gigante, que é Boca ou River, aí entra assim essa coisa da experiência da Libertadores, jogar contra o argentino lá dentro, é na La Bombonera, é no Monumental. Eu acho que entra de certa forma, Zinho. Só para completar, Eugênio, desculpa, eu tô querendo fazer uma análise mais daquilo que eu vivi ali dentro do campo, sim. de que, para mim, o que vai valer muito para esse compromisso é o peso de jogadores acostumados com decisão, com jogo grande, com jogo que para mim é o jogo do ano, um jogo que é a decisão brasileira. Então você olhar para os elencos e ver como é que tá esses elencos em termos de jogadores com experiência de jogos como esse, de decisão, jogo que precisa do jogador chamar a responsabilidade. Por isso que eu acho, por mais que o Maicon não está com ritmo de jogo, ele é jogador de jogo como esse. De jogo grande, jogo pesado, de posse de bola, que o Renato falou, de segurar, de ter mais a bola, de tirar a bola do Flamengo, de não deixar o meio-campo do Flamengo organizar o jogo, coisa que o São Paulo conseguiu fazer um pouco no Maracanã. Então, uma presença de um jogador com o peso, que é o capitão do time, que é o Maicon, né? Já não tem o Jeromel, que é outro líder, mas você tem um Maicon, eu arriscaria de, pelo menos, dar o tempo, maior número de tempo que você possa ter ele nesse jogo. Ah, cansou lá no final, aí você bota o Michel para ser o cão de guarda para marcar. Então, para mim, num jogo como esse, que é o duelo brasileiro, conta a experiência dos jogadores acostumados com esses jogos. E dos dois lados tem. Para mim, dos dois lados tem esses jogadores. Você olha para o Flamengo, você tem Rafinha, não tem assim o Rafinha e o Felipe Luiz nível aqui de Brasil, né? Eles têm a experiência de jogo grande na Europa pelo tempo que eles passaram, mas é jogo grande. Everton Ribeiro, o próprio Bruno Henrique, o Gabigol é novo, mas já jogou muitos jogos assim. E do lado do Grêmio tem muita gente acostumada. Há pouco tempo aí, como o Renato diz, nos 3 últimos anos, é o time que vem vencendo mais. É a terceira semifinal seguida, então, assim, eu vejo equilíbrio até nisso. Para esse compromisso de experiência dos dois lados. Tem juventude mesclando, mas tem jogadores de personalidade para jogos desse nível. Né? Então, é muito gigante para o jogo. As duas camisas são gigantes. Então, está muito equilibrado.